Boa noite, galera. Aqui, mais uma vez, aqui é o Wellington Bernardinelli, no segundo episódio do Garagem da Indústria. Hoje, a gente tem um convidado que eu sou suspeito de falar, foi o meu professor na graduação e que transformou, de fato, a minha vida profissional, né, e estudantil, vamos dizer assim. Só para falar um pouquinho dele, Anderson Valverde, ele é coordenador do MBA de Controladoria e Finanças e do MBA em Logística e Supply Chain, do Uni Academia, aqui mesmo em Juiz de Fora. Ele é mestre em Administração de Empresas, é formado pela PUC Minas e é professor universitário há mais de 20 anos. Então, fiquem conosco até o final, porque é muito conteúdo de qualidade que você vai conhecer agora. Anderson, é um prazer você estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Grande Wellington, um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui, né? Fico muito feliz ao ver ex-alunos se destacando, como é o seu caso. Tenho te acompanhado pelas redes sociais e fico, de fato, muito feliz, né, de ver o seu avanço profissional. Tá? Mas conte sempre comigo. Obrigado, obrigado. Eu quero deixar claro que toda essa trajetória, esse avanço, você fez parte disso. Eu queria agradecer publicamente para todos. Eu lembro da primeira aula da introdução à engenharia de produção. Né? Eu lembro como se fosse ontem, que abriu minha mente. Até então eu tinha uma vertente para fazer engenharia civil, mas aí eu fui conhecer engenharia de produção e você me apresentou, e dali a vida seguiu e nós estamos aqui hoje. Né? Anderson, a gente vê muito dentro das empresas, muito um olhar para o lucro, que é o que sustenta a empresa. Se a empresa não tiver lucro, né? Mas é preciso pensar no lucro e também é preciso constantemente pensar nos custos, que é o que a gente vai falar. Uhum. Então, esses conteúdos que você leciona, que você traz, e você também dá palestras em empresas, né? Na conversa que a gente teve. Então, eu achei muito interessante, além de, claro, a bagagem que você tem de professor e também está dentro das indústrias, tem tudo a ver com o nosso podcast. Então, por isso que esse convite foi, assim, tive que pensar em alguém, Anderson Valverde está aqui. Então, falando um pouquinho, entrando mais ao fundo no conteúdo, para você que é empresário, para você que pensa em ser empresário, e para você também que é funcionário, por que não? Para você que é colaborador. Né? Antes de tudo, eu só esqueci, tem um recado, eu queria agradecer aqui os nossos patrocinadores, a Prime Beer Distribuidora e a WF Consultoria Empresarial. Ok? Segue lá no Instagram, no YouTube também tem, pode seguir eles lá, que é conteúdo de qualidade também. Vamos lá, Anderson. Gestão de capital de giro, né? É um tema bastante precursor, que dentro das empresas hoje é difícil se falar. Ver mais isso dentro das academias, dentro das faculdades. Então, a primeira dúvida que a gente tem é qual que é o nível, né, razoável de caixa que uma empresa deve manter para que ela funcione bem, para que ela se sustente, vamos dizer assim, no mercado. Wellington, vamos primeiro entender o que é a gestão do capital de giro. Né? O que é isso? Né? No primeiro momento, o dinheiro está no caixa, tá certo? Na sequência, se a empresa compra mercadorias à vista, o dinheiro sai do caixa e se transforma em mercadoria. Certo. Mas se a empresa compra a prazo, tá certo? Ela vai receber mercadorias e uma duplicata a pagar, tá certo? Quando a empresa vende essa mercadoria, se ela vender à vista, o dinheiro volta para o caixa. Né? Se ela vender a prazo, essa mercadoria se transforma numa duplicata a receber. Né? E assim o dinheiro vai girando nessas contas. Tá certo? Perfeito. O que eu posso afirmar para você é que os gestores financeiros eles gastam 75% do tempo deles, em média, cuidando de gestão do capital de giro. Né? Ou seja, então é tesouraria, duplicata a pagar, duplicata a receber, gestão de estoques, principalmente. Outro ponto importante, muitas empresas quebram, tá? Vão à falência, muitas, em função de deficiências na gestão do capital de giro. Tá? Muitas empresas ainda conseguem quebrar crescendo. Né? Quando é que uma empresa quebra crescendo? É quando o volume de vendas dela aumenta, tá certo? Uhum. E ela, para vender mais, tem que comprar mais também. E para fazer isso, ela precisa de injetar mais capital na empresa. E quando isso não ocorre, as contas não fecham, né? Ela não consegue honrar todos os seus compromissos. A gestão do capital de giro ele é um desafio muito grande para os gestores, na medida em que as empresas compram de diversos fornecedores em diversos prazos diferentes. Sim. E vendem para diversos clientes em diversos prazos diferentes também.
Então, o grande desafio é encaixar. Exatamente. É encaixar entradas com saídas. Só que isso é um desafio brutal, né? Estamos falando de Brasil, né? Juros na estratosfera, tá? Ou seja, o que torna a captação de recursos financeiros em bancos algo extremamente complicado, tá? Ou seja, para algumas empresas acaba sendo o fim delas, porque elas captam recursos em bancos a taxas de juros extremamente elevadas e elas não conseguem remunerar o capital investido ao custo da taxa de captação, né? Então, o que a gente percebe às vezes é que, principalmente micro, pequenas e médias empresas, quando eles buscam empréstimos em bancos sem muitos estudos, eles acabam colocando para dentro da empresa um sócio, que na verdade é o banco, né, que vai ganhar mais do que o próprio dono da empresa, né, e ainda levar a empresa à falência, se não houver um bom estudo. Agora, a sua pergunta, não é? Qual que é o nível de caixa ideal a ser mantido? Não tem receita de bolo, né? Assim, a gente tem que planilhar isso tudo, vendas, né? Ou seja, vendas a prazo, vendas à vista, compras a prazo, compras à vista, planilhar isso tudo e encaixar, né, uma coisa com a outra. Qual é o volume de caixa? Não pode ser muito, tá certo? Não pode ter dinheiro sobrando no caixa, tá? Por que dinheiro sobrando no caixa não é bom? Porque você, na verdade, perde o seu custo de oportunidade, né? Empresas que estão muito capitalizadas, com muito dinheiro sobrando em caixa, elas perdem o custo de oportunidade em função de manterem altos volumes de saldos em bancos, tá certo? Então, isso é algo que não é legal. Por outro lado, caixa de menos vai gerar problemas, porque vai fazer com que a empresa não consiga honrar seus compromissos a tempo e a hora, e o que vai acontecer, naturalmente, é o fornecedor interromper o fornecimento, né? Quando o fornecedor não recebe, ele interrompe o fornecimento. E a partir daí, a empresa, quando ela entra numa situação de insolvência, né, ou algo próximo à falência, os fornecedores interrompem o fornecimento e só vendem à vista, né? Ou seja, quando o fornecedor enxerga dificuldades no cliente, ele só concorda em vender para ele se for à vista. E aí, isso é um passo para os problemas. Tá? Então, assim, não vou bater o martelo, né? Ou seja, na fórmula mágica do nível ideal de caixa ser mantido, né? Ou seja, tem que haver uma sensibilidade do gestor financeiro que não pode estar sobrando nem faltando. Ok? Entendi. Agora, muitas empresas elas vão atrás desse recurso com bancos, igual você falou e tal. E existe um valor, vamos dizer assim, não existe uma bola de mágica, mas existe um valor a curto prazo que a empresa poderia adquirir esse recurso para ela? Não sei se... igual eu comentei aqui agora, né? A captação de empréstimos no Brasil hoje, sobretudo atualmente com a Selic a 13,75, né? Um nível muito alto, que faz com que os juros bancários sejam muito mais altos ainda, né? O que se espera dos gestores financeiros é que eles utilizem as operações de crédito junto a banco com muita serenidade, com muita parcimônia, né? O ideal seria essas empresas recorrerem a BNDES, a BDMG, bancos de fomentos com taxas subsidiadas, com taxas mais baixas, ou mesmo aportar novos sócios na empresa, tá? Para que esses possam injetar dinheiro na empresa. Tá? Então, volto a frisar a importância da análise do gestor financeiro, não é? Ou seja, a minha empresa remunera o meu capital a qual taxa ao ano, por exemplo, né? Poucas micro, pequenas e médias empresas sabem qual que é a taxa. Eles não sabem qual que é, né? Então, só para dar um exemplo, se você remunera o seu capital anualmente a, sei lá, 15%, 20% ao ano, você não pode captar um empréstimo com uma taxa maior do que essa, né? Porque você vai acabar transferindo os seus recursos para os bancos. Perfeito, perfeito. Tá? Quando você fala de taxa, talvez pode ser que complique um pouco no sentido da pessoa que está assistindo a gente agora entender o quanto que eu vendo e o quanto que eu
capto de recurso. Então, se eu capto, por exemplo, um valor com uma taxa de 15%, eu tenho que vender com uma taxa de 20%, tem alguma coisa a ver? Ou eu estou... Então, na verdade, a gente vai dividir nossa conversa em 3 momentos, né? Certo. A gente vai falar de gestão de capital de giro, depois de análise de investimento, depois de finanças pessoais. Lá em análise de investimentos, você consegue, junto a ferramentas de análise, identificar qual é a taxa que a empresa está remunerando o capital investido, né? Então, essa ferramenta, na verdade, vai exigir um fluxo de caixa que tem, na data zero, um investimento inicial que foi realizado e, nos anos seguintes, os fluxos livres de caixa que foram gerados, né? Esses fluxos livres de caixa são basicamente receitas totais menos despesas totais, mais despesas de depreciação, tá? Ou seja, a partir desse fluxo montado, você consegue identificar exatamente a qual taxa percentual que a empresa vem remunerando o seu capital ao longo do tempo. E quando você for captar um empréstimo junto ao banco, o banco vai te dar a taxa de juros dele, né? Ou seja, a taxa de juros dele jamais poderá ser maior do que a taxa que a empresa remunera o capital. Tá. E os clientes? Quanto que a gente pode conceder de crédito para os clientes? Boa pergunta, né? Na verdade, o cliente é o rei, né? Já dizia Philip Kotler. Ou seja, o seu negócio só existe porque existe o cliente, né? E a gente tem um conflito muito interessante nas organizações, que é o seguinte: os caras de vendas querem vender, né? O negócio deles é vender, né? E no passado, esses caras não se preocupavam muito em receber, né? Receber é uma função do financeiro, não é minha, que eu tenho aqui que vender, né? E aí você tem conflitos organizacionais, sobretudo em média e grandes empresas, que os caras de vendas querem vender, sem se preocupar muito em receber, né? Os caras de produção, né? Eles querem produzir, né? Sem se importar muito, às vezes, com os estoques que estão sendo gerados lá na frente, tá? E fica nessa tem outro cara ainda que se complica, que é o cara de compras. O cara de compras quer comprar o mais barato possível. E para comprar o mais barato possível, ele tem que comprar grandes volumes, né? E aí esse cara de compras acaba complicando a vida da empresa também, na medida em que ele quer comprar grandes volumes para obter grandes descontos, mas gerando estoques muito severos lá na frente, né? Então, quanto devemos oferecer de crédito ao cliente? Existe concorrência, né? Existe concorrência. Ou seja, a gente vai falar aqui daqui a pouco, não é? Que se dependesse do gestor financeiro, ele só venderia à vista. Se dependesse dele, né? Mas como tem concorrência e os seus concorrentes oferecem prazos, você também tem que oferecer prazo. Então, esse é um parâmetro muito importante para você avaliar, né? Ou seja, se os seus clientes, os seus concorrentes vendem com 30, 60, 90 dias, infelizmente, você vai ter que fazer a mesma coisa, né? Mas aí, para que você realize vendas a prazo e reduza a sua inadimplência, torna-se necessário que haja uma análise criteriosa, né, desse cliente, o perfil desse cliente, né? Ou seja, aí você coloca Serasa, SPC, né, toda essa... Avalia a vida dele, exatamente, né? Você vai avaliar o cliente para você oferecer crédito, né? As micro e pequenas empresas, elas conseguiram se livrar um pouco da inadimplência em função de que hoje todos têm cartão de crédito, né? Ou seja, qualquer pessoa hoje tem cartão de crédito, desde a de baixa renda até alta renda. Então, quando uma empresa realiza vendas via cartão de crédito, ela transfere o risco da inadimplência para a operadora do cartão, tá? Sim. Então, não vou dar receita de bolo também, né? Mas assim, qual que é o volume de vendas a prazo que a empresa tem que realizar? Ou seja, aquela que ela conseguir realizar sem inadimplência. Sim, tá? pagando as contas dela. Exatamente. Vendendo, mas recebendo também, né? Você falou de estoque, Anderson, e a produção ela quer produzir e muitas vezes ela não se preocupa com o estoque gerado. Existe um investimento ideal para estoques? Então, é difícil a gente falar, né, de forma genérica, né? Ou seja, você tem a indústria, você tem o comércio, você tem a prestação de serviço, você tem o varejo, né? Ou seja, então, supermercados, por exemplo, né? Eles precisam de grandes estoques, né, para evitar a falta de produtos e também para conseguir
digamos, exercitar o seu poder de barganha e negociação. Supermercados conseguem pressionar os fornecedores de uma forma tal que o supermercado, às vezes, define o preço da mercadoria do fornecedor. O fornecedor fala assim, olha, eu quero vender por 10. Ok, eu compro a 8, eu compro a 9. Né? Se ele concordar, deixa uma carreta aí no pátio, né, que eu vou testar o seu produto. Então, grandes supermercados têm essa capacidade de exercitar o seu poder de barganha e negociação junto a cliente, junto a fornecedores. Isso seria um investimento direto ao seu estoque, ou não? Bom, ela tem que ter estoques, né, para comprar mais barato e conseguir vender melhor. Né? Então, ou seja, os investimentos em estoques eles são necessários. Você que é da indústria, não é? Ou seja, está acostumado a just in time, Sim. Não é isso? Ou seja, produção puxada, vamos puxar a produção, não pode ter estoque, né? Só que no varejo, você tem que ter estoque, né? Você tem que ter estoque no varejo. No atacado, você tem que ter estoque também. Então, a indústria que trabalha com a produção puxada, é muito bonito o conceito, né? É muito bonito você conseguir enxergar e ver a coisa funcionando, mas é muito difícil. Então, na indústria, para você reduzir estoques a zero, como preconiza aí o Just in Time, você precisa garantir um fluxo contínuo de fornecimento. Você precisa ter fornecedores confiáveis, tá, que garantam um fluxo contínuo de suprimentos. Ou seja, se você tiver esses fornecedores, ótimo, você não precisa de estoque. Né? Mas, se você é varejo, se você é atacadista, você vai precisar manter estoques para garantir as suas vendas. Porque é o seguinte, na indústria, quando falta estoque, as máquinas param, os operários cruzam os braços, isso tem um custo absurdo para a empresa. Né? O custo é brutal, o custo de máquina parada é muito grande. E é por isso que os gestores de produção têm muito medo disso acontecer. E é por isso que muitos deles trabalham com uma carta na manga. Né? 2 fornecedores do mesmo insumo, por exemplo. Não posso deixar a produção parar. Né? Então, ele é pressionado pelo financeiro a comprar o mínimo possível, tá certo? Para evitar estoques, mas ele também é pressionado pela direção geral da empresa a não permitir que as máquinas parem. Então, você percebe que ele também é um cara que se equilibra no fio da navalha. Né? Ou seja, não posso deixar faltar, não posso deixar sobrar. Né? Eu tinha falado antes sobre a questão da gestão do capital de giro, né, de supermercados, e a coisa funciona mais ou menos assim. Tá? Os mercados no passado, os supermercados, eles com seu grande poder de barganha e negociação, eles conseguiam comprar com 30, 60 e 90 dias e vender tudo praticamente à vista 10 e 15 dias. Então, esse era o melhor dos mundos. Sim. Né? Porque você compra tudo a prazo e vende quase tudo à vista. Esse é o melhor dos mundos. Então, quando uma empresa se encontra numa situação como essa, ela não tem necessidade de capital de giro. Tá? Então, a receita de bolo é essa. Se eu compro tudo a prazo e vendo tudo à vista, não preciso de capital de giro. Só que, hoje em dia, pouquíssimas empresas têm essa condição. Né? A grande maioria, naturalmente e evidentemente, tem necessidade de capital de giro. Né? Legal. E você pode citar para nós algumas ferramentas de análise que é mais usual? Do capital de giro? Sim. Temos o modelo de Michel Fleurier, né? Que é um modelo, assim, digamos, ele é um modelo complexo, porque os contadores e os gestores financeiros, né, eles utilizam com muita frequência, e os bancos também utilizam com muita frequência. Tá? Então, a partir da identificação do volume de contas em ativo circulante financeiro, ativo circulante operacional, passivo circulante financeiro, passivo circulante operacional, capital circulante líquido, necessidade de investimento em capital de giro. Ou seja, então é um conjunto de contas que vão identificar qual é a necessidade de capital de giro que a empresa possui. Né? Mas para isso é pegar balanço, detalhar balanço. E temos um outro problema no Brasil, né? Temos o problema aí da contabilidade maquiada. Né?
Então, muitas empresas ainda continuam maquiando sua contabilidade e quando elas fazem isso, aqueles dados que estão no balanço não têm valor nenhum, né? E eu não diria apenas micro, pequenas e médias empresas maquiando balanços, né? Você viu aí que recentemente Lojas Americanas, Sim. ou seja, está em severas dificuldades e com seu balanço completamente maquiado e os seus gestores agora em dificuldades para explicar. Nós podemos falar que a Americanas ela quebrou crescendo? Na verdade, ela não quebrou, mas ela está em processo de declínio crescendo ou não? Assim, eu não tenho acompanhado os dados das Americanas já há algum tempo, né? O que eu posso te garantir é que é uma empresa aí de talvez mais de 50 anos, né? Uma empresa que o Brasil inteiro conhece, mas que, em função de problemas de gestão, tá? Problemas de gestão, ela se encontra aí nessa situação tão precária, né? Você pode, hoje em dia, passar por algumas lojas das lojas americanas e, ao olhar as prateleiras, você vai identificar buracos nas prateleiras, né? O que são esses buracos? São os fornecedores que não estão entregando, né? Porque não estão recebendo. Sim. Então, esse é um tipo de análise que os gerentes de banco são treinados para avaliar um cliente. Então, quando um gerente de banco visita uma empresa, visita o seu cliente, ele olha o estoque, né? Se tem buraco na prateleira, opa, já é um sinal de alerta. É um sinal de alerta, né? A gente está falando de estoque Legal. também, né? E outra coisa, na indústria, eu falei, quando o estoque acaba de matéria-prima, né? As máquinas param e tem um custo brutal para a empresa. E no varejo, quando falta estoque, você perde a venda, né? A empresa perde a venda. Que é o motor. Exatamente. Faz né? o varejo funcionar. Então, todos na empresa são pressionados a manter níveis mínimos de estoque, mas, conforme eu disse, todo mundo se equilibrando no fio da navalha, né? E ainda temos situações mais complexas ainda, por exemplo, como a indústria do setor alimentício, não é? Onde os produtos têm prazo de validade, né? Ou seja, medicamentos em farmácias, que os produtos têm altíssimo valor agregado e prazo de validade também. Então, um desafio enorme gerir medicamentos. Então, a gente vê hoje em dia grandes redes de farmácias como Pacheco, Drogasil e outras, né? Como que elas sobrevivem gerenciando os seus estoques? Simplesmente o seguinte, os produtos, né, os medicamentos mais caros que elas possuem, elas mantêm estoques mínimos mesmo, e é muito comum você chegar numa loja pedindo um medicamento e o atendente fala, olha, aqui nessa loja não tem, mas na Rua Alfred você vai encontrar, né? Posso mandar um motoboy enviar na sua casa ou você pode ir lá e pegar o medicamento. Então é assim que as grandes redes farmacêuticas têm agido nos últimos tempos também. Ou seja, ao gerir seus estoques é no conta-gota, literalmente. Olha, eu tenho 2 unidades desse medicamento na loja tal. Você pode ir lá que lá existe, né? Então você percebe que todos estão atentos aí aos preceitos, às técnicas, né, de gestão de estoques, curva ABC, manutenção de estoques mínimos, né? Esse exemplo que você trouxe da validade, a gente pode trazer ele como correlacionado a custo de estoque? Quais exemplos de custo de estoque você poderia trazer para nós, para a galera que está assistindo? Boa pergunta, né? E aí o seguinte, né? Eu me lembrei de novo daquele conflito dos caras batendo cabeça na empresa, né? O cara de vendas quer vender, não quer receber, quem vai receber é o cara de finanças, o cara de compras quer comprar grandes volumes, né? Então o que acontece? Quando o cara de compras compra grandes volumes para obter grandes descontos, ele aumenta os seus níveis de estoque, né, e submete a empresa a custos mais elevados de estocagem. Se você pensar bem, uma joalheria, o que ela estoca? Estoca joias, né? E como uma joalheria estoca joias, ela acaba tendo um custo adicional, que é o custo da segurança. Por quê? Porque os bandidos, eles são bandidos, não são burros, né? Eles já perceberam que o risco, né, de assaltar uma joalheria é menor do que de assaltar um banco. Então eles assaltam joalheria. E assaltam joalheria em atacado nos shoppings, né? Assaltam 3, 4 de uma vez. Então, ou seja, ao estocar joias, você vai ter que manter um esquema de segurança pesado, né? Ou seja, com seguranças armados, possivelmente, né, na loja. Ou seja, o que é aquilo? Custo de estocagem, né? No caso, joias, tá certo? Exemplo, sim. Mas você tem também outros custos associados à estocagem, como o espaço físico,
que é utilizado, as despesas de manejo, né, do estoque, o próprio custo do capital investido, né? Ou seja, eu disse, olha, a Selic hoje está 13,75. Se o dinheiro está parado no banco, ele está rendendo lá 13,65 mais ou menos, que é o DI, tá certo? Se ele está parado no estoque, ele não está rendendo nada, tá certo? Então, essa é uma análise que todo gestor deveria fazer, né, ao imobilizar. No entanto, a especulação com estoques ela é perfeitamente possível e largamente utilizada. Quando você era meu aluno lá na engenharia, eu levei diversas vezes os alunos na ArcelorMittal, né? E ao passear pela ArcelorMittal, a gente via aqueles pátios deles lotados de sucata prensada, né? E aí eu conversava com os gerentes, né? O que está acontecendo aqui? Tanta sucata prensada no pátio, atrapalhando a manobra dos caminhões, né? E o gerente sempre dizia, olha, a sucata, o custo dela, o preço, né, baixou muito. Baixou e a empresa decidiu comprar sucata para especular com estoque, porque está barato, né? E você vai perceber isso em alguns outros setores também. Em algum momento as empresas também vão conseguir especular com estoque. Aqui em Juiz de Fora, há uns anos atrás, tivemos um problema no Brasil de uma safra de algodão muito ruim no Brasil. Com isso, o preço do algodão disparou. Aqui em Juiz de Fora, os industriais da área de confecções eles se uniram, importaram algodão, tá certo? E importaram em grandes volumes porque estava com um preço muito mais baixo do que no mercado interno, né? Sim. Então você vai perceber que, apesar dos engenheiros de produção pressionarem os gestores para reduzirem estoques, em alguns momentos eles vão especular e aumentar os estoques, sim. Tá? Muito bom. Anderson, a gente falou de capital de giro, você explicou muito bem, e agora passando para uma outra fase do nosso bate-papo, é sobre as análises de investimento, né, que seria o nosso segundo tópico que eu acho interessante a gente estar trazendo. Quais seriam as três principais ferramentas para avaliação financeira de um projeto de investimento? Wellington. É o seguinte, Wellington, existem 3 ferramentas largamente utilizadas na análise de investimentos. Quando eu falo análise de investimentos, eu estou falando de análise de projetos de investimentos. Tá? Okay. Ou seja, ampliar uma planta, tá certo? Ou construir uma planta, ou, enfim, qualquer tipo de negócio que já exista ou que será ampliado ou que será criado deveria passar por uma análise de investimento. Né? Eu tenho grande preocupação com micro, pequenas e médias empresas, na medida em que o dono da empresa é o sujeito que faz tudo normalmente, né? E não sobra muito tempo para ele se concentrar em tudo, né? Ele acaba tendo que fazer um pouquinho de cada coisa. E é muito comum algumas empresas serem criadas e, às vezes, 6 meses, 1 ano depois, elas fecham as portas, né? Por quê? Porque o empresário imaginou que aquele negócio ele seria interessante e abriu sem muito estudo, sem muitos estudos, né? Legal, fica a dica. Então, quais são as ferramentas? A primeira delas, payback, né? O que é o payback? É uma ferramenta que vai te informar qual que é o tempo de retorno do investimento, né? Mas para você calcular um payback, você precisa do diagrama de fluxo de caixa, né? Você tem que ter os números do negócio, tá? Qual vai ser meu investimento inicial? E quais vão ser os fluxos livres de caixa futuros que esse negócio vai gerar? A partir dessa informação, você sabe exatamente qual é o tempo de retorno do investimento que foi realizado. E aí eu faço um alerta aqui sobre esse estudo. Tá? O empresário ele é um sujeito otimista por natureza. Né? Ele enxerga um mundo cor-de-rosa que às vezes a gente não enxerga o mundo cor-de-rosa que ele está enxergando. E na hora de projetar receitas, projetar faturamento, ele acaba sendo otimista demais. Né? Então é o seguinte, o papel aceita tudo, o Excel aceita tudo. Né? E o que a gente percebe? Ao realizar projeções otimistas demais, aquilo não vale nada. Né? Então é importante você, enquanto consultor, pegar esse empresário, colocar os 2 pés dele no chão, entendeu? Cara, vem cá, pisa aqui onde eu estou pisando. Né? E vamos trabalhar então 3 projeções diferentes. Uma otimista, que é essa que normalmente os empresários sempre têm. Né? Vamos pensar o seguinte, se der tudo errado,
Então você vai ter uma outra projeção pessimista, Certo. tá? E uma entre essas duas aí, que seria uma projeção, digamos, intermediária. Tá? Então trabalhe aí o payback nesses três cenários diferentes. Otimista, pessimista, intermediário. Trabalhe também uma outra ferramenta que se chama taxa interna de retorno. Tá? Wellington, os cálculos, né, de payback, taxa interna de retorno e o valor presente líquido, que é uma outra ferramenta também largamente utilizada, ou seja, são cálculos simples, né? São cálculos simples porque a HP faz isso com grande facilidade, programinhas, né? Fórmulas de Excel também faz isso com grande facilidade. Você, enquanto consultor, você pode desenvolver as planilhas em Excel já com as fórmulas, entregar para o empresário, né? Entrega a planilha pronta com as lacunas em branco e ele preenche as lacunas, tá certo? Ou seja, ele não tem nem que se debruçar em fazer o cálculo, né? Ele vai preencher as lacunas e antes dele abrir a empresa, montar o negócio, ele vai ter ali os números, né? Os números do negócio. E vai poder tomar uma decisão de forma muito mais consciente, se é interessante ele seguir ou não, tá certo? Ou o contrário, né? Ou realizar mudanças no projeto, né? Olha, o projeto nesse formato aqui ele não é interessante, né? Torna-se necessário, ele vai conseguir enxergar a necessidade de mudança. Na verdade, Wellington, o empresário com essa planilha de Excel na mão, pronta, montada, com lacunas, ele vai começar a fazer simulações, né? Ele começa a simular, como é que eu aumento a minha taxa de retorno? Ele vai perceber, peraí, eu aumento a taxa de retorno se eu reduzir o investimento inicial. Mas como é que eu reduzo o investimento inicial? Ao invés de comprar, você pode alugar, né? Ou seja, ao invés de comprar uma máquina, um equipamento, né? Comprar um terreno, comprar um imóvel, você pode alugar. É claro que sim, você vai gerar uma despesa, né, lá na frente que vai reduzir o seu fluxo livre de caixa. Mas você também vai reduzir de forma expressiva o investimento inicial que foi realizado. E nessa medida, ao aprender a brincar com essa planilha, ele começa a identificar, peraí, aonde que eu vou mexer? Ele descobre, se eu reduzir o investimento inicial, a TIR aumenta. Beleza, é isso que eu quero, aumentar a TIR, né? A taxa interna de retorno. E o que mais eu posso fazer? Se uma empresa, por exemplo, hoje em dia está muito em voga aí as cervejarias, né? As cervejarias artesanais. Então você tem cervejas mais encorpadas, cervejas tais, etc. E aí você também, na sua cervejaria, você fornece, você tem ao cliente uma opção, né, das cervejas e de petiscos também, né? Quanto mais produtos premium você oferecer, né, que tem margens maiores, maior vai ser a sua TIR também, né? Então você começa a perceber que você precisa identificar aquilo que é valor para o cliente. O que é valor para o cliente? Ele está disposto a pagar mais por aquele produto? Vamos falar de um assunto aqui das mulheres, né? As mulheres gostam dessas bolsas Victor Hugo, Louis Vuitton, isso custa uma fortuna, né? Mas elas enxergam valor naquilo, estão dispostas a pagar, estão dispostas a pedir ao marido para comprar, né? Então, essas empresas trabalham com margens absurdas. Então, o grande desafio de qualquer negócio é esse, é identificar aquilo que é valor para o cliente e oferecer para ele. No entanto, tem um outro viés também que a gente tem que analisar aqui. Existe um livro que se chama A Estratégia do Oceano Azul, né? E nesse livro o autor ele aborda que existe um oceano azul e existe um oceano que é um mar de sangue, que é o Oceano Vermelho, né? Esse oceano vermelho, que é o mar de sangue, ele é, na verdade, a concorrência brutal, né, que existe em todos os setores, né? Então, enquanto as empresas continuarem insistindo, né, e ficarem competindo umas com as outras, né, reduzindo margens... E não pensando no valor do cliente. Exatamente, né? E reduzindo margem, o que vai acontecer? Elas vão estar perdendo, né? Tem um caso antigo que fala da briga histórica da Brahma e da Antártica, né? Elas brigaram por anos e anos, reduzindo margens para conquistar maiores mercados, né? Nessas décadas de briga com a Brahma e a Antártica, quem venceu
Foi o cliente, né, que conseguiu tomar mais cerveja a um preço mais baixo, né? Quando elas se uniram, né, e formaram aí a Ambev, é que elas começaram, digamos aí, a obterem melhores margens, né? Ou seja, conseguiram começar a remunerar melhor o capital investido. Legal. Aí você falou das 3 ferramentas. É o payback, a TIR e o terceiro... É o valor presente valor líquido, presente. é o VPL. Né? Se o empresário que está, a pessoa que está desejando empreender, ou o empresário que está agora iniciando, ele poderia escolher uma delas? Qual a melhor? Se sim, qual seria a melhor? O VPL é o melhor, né? VPL, O valor presente líquido, ele é a melhor ferramenta de análise de investimento, né? Na verdade, o que o cálculo nos mostra, né? O que a fórmula faz? O empresário, você vai dar para ele lá a planilha que eu te sugeri, e ele vai ficar brincando e simulando, né? Mas o que a fórmula está fazendo? Ela pega o investimento inicial que foi feito, tá? E entra com ele com um sinal negativo, e todos os fluxos livres de caixa futuro que forem sendo gerados, eles serão descapitalizados a uma taxa mínima de atratividade, tá? E serão somados ao valor do investimento inicial que está negativo. Se o VPL for positivo, significa que a empresa está remunerando o seu capital acima da taxa mínima de atratividade. Agora, o que é a taxa mínima de atratividade? A taxa mínima de atratividade, Wellington, é uma taxa que deveria estar na mente de todo empresário no momento que ele monta um negócio, né? Ou seja, esse estúdio foi montado, né? Ou seja, com projeções de receitas e investimentos que foram realizados aqui, né? O que é a taxa mínima de atratividade? É mais ou menos o seguinte, é a taxa livre de risco do mercado, tá? Que hoje no Brasil é a Selic, tá? Mais um prêmio pelo risco. Como é que é essa análise? Como é que a gente faz essa análise? É o seguinte, é claro que hoje a Selic está alta demais, né? Ela não vai continuar alta por tanto tempo, né? 13,75. O empresário hoje, para montar uma empresa para remunerar o capital a 13,75, né? Hoje, ou seja, ele teria a opção de receber essa remuneração sem fazer nada, né? Mas se ele vai montar uma empresa, né, ele tem que receber mais do que a taxa livre de risco. Tá certo? Então, existe um prêmio pelo risco que ele deve receber, né? Ou seja, o projeto precisa remunerar o capital dele a uma taxa superior à Selic, né, que vai abarcar aí esse prêmio pelo risco que nós acabamos de falar. Perfeito. São 3 ferramentas, então, fantásticas, sendo a VPL, desculpa, a mais interessante. E qual que é as medidas que o empresário ele pode tomar para adotar essa análise de investimento? Entendi. São aquelas que eu adiantei para você quando ele começar a brincar com a sua planilha, entendeu? Ele vai começar a brincar e vai perceber, peraí, se eu reduzir o investimento inicial, a TIR aumenta, isso é bom para ele, né? Ou seja, se ele aumentar os fluxos livres de caixa vendendo mais, com margens maiores, a TIR também aumenta, e se ele reduzir custos, a TIR também aumenta, né? Então, isso é matemática pura, né? Ou seja, então são esses 3 movimentos que ele pode fazer, ou um movimento de cada vez, ou os 3 simultâneos. Reduzir investimento inicial, aumentar vendas, tá? Sobretudo com maiores margens, e reduzir custos, tá certo? Ao reduzir custos, naturalmente, ele vai ter melhores indicadores. Eu acredito que você deixou aqui uma receita de bolo para quem está iniciando, quem está desejando empreender, ou então quem já empreende há algum tempo e não faz isso, né? Isso, não faz. A massa, né? A massa, a maioria não faz esse tipo de análise. Não né? faz. Infelizmente não faz, né? O que a gente percebe no Brasil são índices de mortalidade infantil muito grandes das empresas, tá? A maioria dos negócios recém-criados não completa 5 anos de idade. O dono da empresa, ele acaba consumindo todos os recursos que ele acumulou para montar essa empresa, ele gasta a energia e o tempo dele, e ele vai descobrir que o negócio era inviável 1, 2 anos depois de muita luta, né, de muito trabalho. E ele poderia se antecipar, né, trabalhando essas ferramentas junto com um consultor, né, alguém que pudesse indicar para ele, olha, nesse formato aqui, isso não vai funcionar. Tá? Só para dar um exemplo para você, tá? Eu acompanhei recentemente não, alguns anos atrás, um empresário que montou uma empresa que ele buscava
vender pneus e fazer alinhamentos, né? E ele só pretendia fazer isso, vender pneus e fazer alinhamentos. Fez um investimento pesado, comprou maquinário de ponta, etc. e tal. Trabalhou 6 meses, 1 ano no vermelho. Aí ele descobriu, isso aqui não é viável, né? Só vender pneu, fazer alinhamento não é viável. Eu tenho que agregar mais serviços aqui ao meu estabelecimento. O problema é que ele sofreu 6 meses, 1 ano. Exatamente. Ele sofreu 1 ano, né, sem, digamos assim, sem necessidade. Ele poderia ter percebido isso muito antes, que só com esses dois só com esse mix, ele não conseguiria sobreviver fazendo alinhamento, vendendo pneus. E aí ele teve que, evidentemente, começar também a vender algumas peças de carro, né? Teve que começar a vender óleo também, outros componentes, e montou uma oficina mecânica em paralelo, né? E aí sim o negócio começou a ser viável quando ele agregou mais produtos e serviços ao negócio, aumentando os fluxos livres de caixa futuros, né? Perfeito, perfeito. O quanto a consultoria, puxando um pouco, né, a sardinha, o quanto a consultoria pode ajudar os empresários hoje é fantástico. E muito empresário ainda não tem um pouco de repulsa em relação a esse tema, né? Mas eu acho que você está deixando bem, bem claro aqui o quanto que as análises antes, né, ao seu projeto, ao seu desenvolvimento, serem feitas é melhor para o seu desenvolvimento e para o seu pertencimento, para você continuar no mercado. Porque hoje, realmente, 5 anos, muitas empresas, até 5 anos, muitas empresas não conseguem chegar, né, ou melhor, ultrapassar esses 5 anos. Agora, Anderson, finanças pessoais, né? Para a gente que está dentro da indústria, a gente identifica muitas pessoas que estão endividadas, né? E, com isso, a baixa produtividade delas reflete na baixa produtividade dela dentro das empresas. O que o empresário hoje pode fazer, né? Por que as empresas hoje, muitas delas estão preocupadas com isso, né? Talvez a baixa produtividade é um resultado. E o que o empresário que está assistindo a gente agora pode entender e falar assim, olha, essa é a metodologia que eu tenho que usar a partir de hoje para que essas pessoas não fiquem no vermelho, né? E que a gente consiga produzir mais. Porque afeta diretamente, né? Sim, com certeza, Wellington. Eu passei os últimos 20 anos, né, trabalhando com finanças, em consultoria, lecionando em graduação e pós-graduação. Mas, enfim, esses temas me interessam, sempre me interessaram, né? Ou seja, as finanças de curto prazo, as finanças de longo prazo e também os investimentos pessoais, né? E, recentemente, eu começo a receber convites para fazer palestras em empresas e organizações com o objetivo de levar o quê? A educação financeira às pessoas, tá? O que se percebe é que as pessoas não receberam educação financeira na escola nem em casa, né? Então, a gente às vezes percebe que adultos se comportam como crianças às vezes, né? Você vê que as crianças do supermercado, elas querem bala, elas querem tudo e não estão preocupadas muito com o preço, não, Sim. né? E a gente percebe muitos adultos fazendo isso, ou seja, consumindo por impulso, tá? E realizando compras que ele não tem capacidade ou não deveria ter capacidade de realizar. Isso vai gerando problemas sérios, como você disse, o endividamento em bola de neve, sobretudo em cartão de crédito e cheque especial, tá? Então, as organizações que me convidaram a palestrar, elas começaram a perceber que funcionários endividados produzem menos, né? Faltam ao trabalho, tá certo? Sim. Chegam atrasados ao trabalho também. Tem problemas, existem pesquisas, né, norte-americanas que provam que o endividamento gera uma série de problemas de saúde às pessoas, como enxaqueca, dores de cabeça, dores musculares, estresse, né? E aí tem um avanço aí que é o seguinte, é o estresse que gera ansiedade e que vira uma ansiedade severa e que se torna depressão, e depois uma depressão severa e, por fim, o suicídio, né? Ou seja, essa é uma sequência natural que ocorre. Então, a gente vê também digamos, nos jornais e revistas, né, um número muito grande de suicídio entre empresários, né? Empresários que tiveram dificuldades financeiras e acabaram adoecendo e indo a suicídio. E nas empresas, o que os empresários hoje querem junto aos seus funcionários
é que eles desenvolvam sua educação financeira com o objetivo de quê? Colocar suas despesas dentro das suas receitas, né? Algo que deveria ser tão simples para qualquer pessoa, para muitos não é. Por quê? Porque as pessoas sem educação financeira, normalmente elas comprometem todos os seus recursos, todas as suas receitas e ainda se valem de cartões de crédito e cheque especial. E aí, depois que você entra nisso, você não consegue sair. E tá? depois ela pode acabar levando essa responsabilidade para a empresa. Porque eu ganho pouco. Sim. Na verdade, ela gasta, né? Na verdade, ela gasta mais do que ela ganha, então ela leva essa responsabilidade para a empresa e é o que a gente escuta muito, né? Eu quero um aumento de salário, eu quero aquilo. Eu recebi outro dia um folder de um amigo, do Fernando Agra, nosso grande amigo Fernando Agra. Frases de um gastador, né? Um folderzinho, dizendo o seguinte, o problema é que eu ganho pouco. Todo gastador fala isso, né? O outro dizia, eu vou comprar, eu mereço, eu trabalho muito, eu mereço, eu vou comprar. Frase de um gastador, né? Sim. Ele fala o seguinte, e se eu morrer amanhã? Eu tenho que comprar hoje, né? Então, são problemas que a gente tem percebido, que muitas pessoas têm enfrentado e, enfim, é triste, né? Porque as pessoas acabam comprometendo. Outra coisa, eu falei de doenças e etc., mas tem divórcios também, né? Um número muito grande de divórcios em função de endividamento. Então, as pessoas se endividam e as brigas conjugais começam a se tornar severas também, e aí vem o divórcio. Né? Sim. Você falou que as empresas estão olhando, né, mais para esse viés. E além de contratar especialistas como você, por exemplo, existem algumas outras ações que elas tomam dentro das empresas? Ou basicamente é educação financeira mesmo? Ou então, complementando a pergunta, qual que é a importância da educação financeira para o empresário que está olhando agora, para ele entender, até mesmo para ele, não só para os seus colaboradores, né? Uhum. Qual seria a importância da educação financeira, assim, se você conseguisse Então, a educação financeira dentro da sua organização, ela é capaz, se os funcionários, né, tiverem acesso aos conceitos básicos de educação financeira, você consegue fazer a mágica que todo empresário busca fazer, que é fazer mais e melhor com menos, né? Ou seja, quando você chega numa empresa, qual que é o desafio de todo empresário? Fazer mais e melhor com menos. Só que operários endividados não fazem mais e melhor com menos. Eles não conseguem, muito pelo contrário, né? Eles fazem menos e pior, tá certo? E com uma qualidade duvidosa, né? Então, a verdade é que esses investimentos em educação financeira, eles precisam ser permanentes, tá? Seja com a contratação de profissionais para palestras, seja com a disponibilização de cursos online para essas pessoas, né? Porque o que todos precisam entender é que, por exemplo, o cartão de crédito, ele pode ser um herói, mas pode ser um vilão também, né? Quando o cartão de crédito ele é um herói? Quando você paga a fatura inteira quando ela chega, né? E quando que ele é um vilão? Quando você paga o mínimo da fatura e rola o resto, né? E aí você não vai conseguir sair daquele cartão de crédito nunca mais, daquela fatura. A famosa bola de neve. Exatamente, disse, a bola de neve. Agora, Anderson, para quem está nos assistindo, estou endividado. O que eu devo fazer? Opa. Boa pergunta, Wellington, boa pergunta. Bom, a primeira medida a ser tomada, Wellington, é a seguinte, tomar pé dessa dívida, qual que é o montante dessa dívida, tá certo? Negociar junto a bancos ou financeiras, ou seja, qual seria o valor que eles estariam dispostos a receber com algum desconto, evidentemente. Tá? Uma outra orientação básica é desimobilize. O que é desimobilizar? Né? Tem um carro? Vende o carro. Tem uma moto? Vende a moto. Tem uma bicicleta? Vende a bicicleta e paga a sua dívida. Né? Ou seja, essa é uma medida assim, urgente, né? Agora, uma outra solução que também ela é viável é você trocar uma dívida cara por uma dívida com um custo mais baixo. Então, o que é isso? Cartão de crédito e cheque especial são operações de crédito com taxas muito elevadas, muito elevadas. Os bancos também oferecem CDCs, que são créditos direto ao consumidor com taxas mais baixas. Então, você pode pagar um empréstimo com o outro. Né? Entendi. Mas, cuidado,
você vai captar um empréstimo a uma taxa, né, menor do que aquela que você está pagando lá no cheque especial e no cartão de crédito. E com um você paga o outro. Entendi. Certo? É uma outra solução. E fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou seja, fazer a troca de empréstimos de taxas mais altas por taxas mais baixas e desimobilizar qualquer tipo de bem que você possua para liquidar essa dívida. Legal, muito bom. Ficou as dicas aí, pessoal, para quem está endividado, né? Anderson trouxe aqui mais uma receita de bolo. Desde o início vem dando receita de bolo para nós aqui. Agora, Anderson, quais os investimentos que estão à disposição dos pequenos investidores? Boa pergunta, Wellington. A verdade é a seguinte, Wellington. Nesse momento com o Selic a 13,75, felizes são aqueles que possuem um dinheirinho sobrando, né? Porque quem tem o dinheirinho sobrando está ganhando muito dinheiro sem fazer nada, sem correr risco nenhum, né? Porque você não tem crise. Hein? Não tem crise. Para aquele que tem um dinheirinho guardado... Não tem não. Você tem uma série de produtos aí que estão à venda nos bancos e nas corretoras, né? E que você consegue aí uma altíssima rentabilidade com um risco praticamente zero. Então, assim, quem tem dinheiro sobrando hoje em dia está muito feliz com a remuneração que vem auferindo no seu dinheirinho aplicado, mas quem não tem dinheiro sobrando, para aquele que está faltando, esse está sofrendo. Esse está sofrendo pagando taxas de juros extremamente altas, né? Quais são os investimentos aí? Vamos começar no feijão com arroz, né? Sim. Ou seja, poupança, não vou falar nem de poupança. Tira a poupança para lá porque ela não tem remunerado bem aí os investimentos realizados. Mas todos os bancos que você imaginar, eles têm CDBs, é uma sopa de letrinhas, né? Certo. CDBs, Certificados de Depósito Bancário. LCIs, Letra de Crédito Imobiliário, né? LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, né? Então são investimentos de renda fixa, né? Ou seja, a taxa ela é contratada ali no ato do investimento ou você pode simplesmente atrelar ali a Selic e pronto, está recebendo Selic aí ao longo do tempo. Então são investimentos muito simples, tá? Muito simples. A verdade é que eu tenho percebido nos últimos anos que as corretoras, né, de investimentos, elas têm investido pesadamente em marketing e eu tenho um projeto de extensão lá no Uniacademia, onde eu dou aula para os alunos do ensino médio da academia, né, para os meninos de 16 anos. E o dia que eu cheguei lá na escola, né, na academia, para falar para os meninos de 16 anos sobre educação financeira, eles queriam falar de ações, eles queriam falar de bolsa, né? Então eu fiquei positivamente surpreso, né? Ou seja, eu cheguei lá com um beabá, com feijão com arroz, eles já estavam no outro nível. Alguns queriam falar de Bitcoin, né? Ou seja, eu disse, não, de Bitcoin eu não falo, esse mercado eu não concordo com ele e não recomendo que ninguém entre em Bitcoins, tá certo? Você continue lá na renda fixa, porque com um rendimento a 13,75, que é o rendimento anual atual, até mesmo a Bolsa de Valores perde o seu atrativo, né? Porque quando você vai para o mercado de renda variável comprando ações, né, você está correndo risco ali, claro, né? Tem um risco ali que a renda fixa não tem. Então fique na renda fixa, né? Não há por que você correr risco desnecessário nesse momento. A renda fixa, podemos dizer que é o intermediário. Tem a poupança, renda fixa e as ações, ou não? Não, na verdade você tem renda fixa e renda variável. Sim. Entendeu? Ou seja, e a renda fixa, conforme o próprio nome diz, ela é fixa, né? Uhum. Se você contratou ali a taxa de 13% ao ano, é isso que ela vai te render, né? Se você contratou ali o CDI, por exemplo, tá? É isso que ele vai te render. Tá? Você não tem surpresas, tá? No caso da renda variável, as surpresas elas ocorrem para cima e para baixo, né? Ou seja, alegria e tristeza, né, ocorrem ali. Então, quem não tem um coração muito bom não deveria estar na renda variável, né? Na verdade, o melhor investimento é aquele com o qual o sujeito se sente confortável com ele, né? Perfeito. Eu tenho amigos extremamente conservadores que adoram a renda fixa e tem os outros extremamente ousados que adoram bolsa, né? Então, assim, se o ousado que adora a bolsa consegue deitar a cabeça no travesseiro dele e dormir,
ótimo para ele, né? Ou seja, ele está no investimento certo. Mas tem muita gente que não suporta isso, né? Colocar o dinheiro em bolsa, querendo ganhar mais do que os 375 da renda fixa, né? E de repente acontece algum problema no mundo, como foi no caso da pandemia, né? Quando a pandemia estourou, as bolsas do mundo inteiro despencaram de forma severa. E aquele foi o momento de ver quem tinha o coração forte, né? Porque a queda foi muito severa na pandemia, né? O mundo sofreu, né? Sim, com certeza. Pessoal, falamos de capital de giro, falamos de análise de investimento, falamos de despesas pessoais, né? Os dois lados da moeda, né? Para quem está endividado, e o Anderson também agora mostrou para a gente, para quem não está endividado e tem um pouquinho de dinheiro guardado e quer fazer algum investimento, ele mostrou para nós aqui três tipos de investimentos seguros, Sim. seguros e que garante a rentabilidade ao menos da Selic. Né? Anderson, nesses três grandes nossos que a gente trouxe aqui, né? Capital de giro, análise de investimento e finanças pessoais, o que você deixaria como recado, englobando isso tudo aqui para a galera que está ouvindo a gente, no geral, o cara quer empreender, o cara ele tem que conhecer as ferramentas, ele tem que conhecer onde, o mar onde que ele está entrando, né? O oceano azul, né? Uhum. Ele tem que conhecer se ele sabe, sim, cuidar das finanças pessoais. Então, um geral, como se a gente fosse fazer um resumo desse bate-papo aqui, o que você falaria hoje para o empresário que está assistindo a gente? Então, eu disse aqui para você agora que o empresário é aquele sujeito que, no Brasil, ele bate o córner e corre na área para cabecear, né? É ele que faz tudo. Então, seria humanamente impossível exigir que um empresário dominasse as ferramentas de finanças, né? Uhum. Então, o que ele precisa ter, na verdade, é um coach financeiro, é um consultor de finanças, tá? Que estaria ali com ele ao longo do tempo, auxiliando, identificando para ele ali oportunidades de melhoria nos processos da empresa, tá certo? E fazendo com que ele possa obter a maximização de lucro, que é o que ele tanto busca, né? Eu costumo brincar lá no ensino médio lá da academia, dizendo que quem faz voto de pobreza é padre, tá certo? Ou seja, se o empresário abrir uma empresa, o que ele quer é lucro, não é? Ele quer um retorno do investimento que ele realizou. E ele tem muitas preocupações, né? Ele tem centenas de preocupações. Então, eu penso que dificilmente ele vai conseguir absorver todos os conceitos de finanças estudando finanças. Então, a forma mais simples é buscar um profissional da área, como se fosse um médico, né? Sim. Ou seja, vai ver ali não seus batimentos cardíacos, não seu exame de sangue, né? Mas vai ver os indicadores que a empresa está mostrando, né? Então, as empresas elas têm indicadores de liquidez, de endividamento, de rentabilidade, de lucratividade, né? E são esses indicadores que o gestor financeiro trabalha e mostra para o empresário aonde ele precisa melhorar, aonde ele tem que mexer para melhorar os resultados dele. Perfeito, perfeito. Anderson, está chegando o nosso horário. Foi um prazer enorme a gente ter recebido você aqui no Garagem da Indústria. É o que a gente sempre fala. A proposta do Garagem da Indústria é trazer especialistas que executam na prática, né? O que fala, faz de verdade. Então, eu queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Quero ter você mais vezes aqui, se for possível, com outros temas. Eu sei que você fala de tudo um pouco aí, fala muito bem, inclusive. Espero que o empresário, a pessoa que está assistindo a gente em casa agora, tenha aprendido muito com a gente, com seu papel e caneta. Em breve essa gravação vai estar também no YouTube. Para quem está no Instagram, um forte abraço, pessoal. Anderson, é isso. Obrigado, gente. Quer deixar uma palavra final, Anderson? Com certeza. Gostaria de agradecer o Wellington o convite, né? Uma grata satisfação receber o seu convite. Eu viria aqui até de madrugada se fosse necessário, né? Então, conte sempre comigo. E aos empresários, ou seja, eu desejo boa sorte nos investimentos e nos novos projetos. Boa noite, gente. Muito obrigado. Até a próxima.